Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a correção da atividade do dia 13 de maio de 2021. Vamos iniciar? Observe cada uma das imagens abaixo e faça a classificação em relação ao tipo do corpo, ponto material e corpo extenso, descrevendo o referencial adotado para cada classificação. Então, pessoal, esses quatro itens, essa questão, de certa forma, para resolver, você vai responder de maneira subjetiva, desde que você indique o referencial. Por conceito, né, a gente vai iniciar trabalhando na cinemática escalar os conceitos importantíssimos para a cinemática, que é ponto material e corpo extenso. O ponto material é quando as dimensões são desprezíveis em relação ao material. Então eu não considero nem o tamanho, nem a massa. Isso é considerado ponto material. E o corpo extenso é quando eu considero as dimensões do corpo, elas são relevantes em relação ao referencial adotado. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem nós temos o avião. Então imagina aí você em sua casa, você olha para o céu e vê aquele pontozinho passando, aquele avião numa altitude exorbitante. Então, para você, em relação ao céu, aquele avião comercial, ele é um ponto material, porque em relação a você, ele é como o próprio nome já diz, um ponto onde as suas dimensões são desprezíveis, desde que você adote você observando o céu, né? Como referencial. Então eu posso considerá-lo um ponto material. Agora, para o passageiro que está no avião, o avião é maior do que o próprio passageiro, então ele nesse caso é considerado um corpo extenso. Então você vai classificar como ponto material ou corpo extenso, dependendo do referencial adotado. Na alternativa D, nós temos a imagem de um navio passando por um canal. Observe esse navio em relação ao canal. Será que ele é um ponto material ou um corpo extenso? Em relação ao canal ou essas casas que estão ao redor, as dimensões do navio são bem relevantes. Então, nesse caso, se eu adotar o canal ou as casas que estão à volta, esse navio será um corpo extenso. Agora, se eu adotar o grande mar, o alto mar, esse navio seria considerado um ponto material. Então, tudo na física, gente, é relativo. Você vai classificar um corpo como ponto material ou corpo extenso, ele vai depender sempre do referencial adotado. Pronto. Nessa bolsinha nós vemos ela cheia de moedas. Então, se eu considerar as moedas em relação a essa bolsinha, podemos dizer que é um corpo extenso, pois suas dimensões são consideráveis, né? São relevantes em relação ao referencial adotado. Então, a moeda para a bolsinha ela é considerada um corpo extenso, pois suas dimensões são relevantes. Último exemplo, nós temos um carro em uma garagem, né, ou em um estacionamento. Esse carro, em relação a esse estacionamento, é um ponto material ou um corpo extenso? Em relação à garagem, ele é um corpo extenso, porque suas dimensões são consideráveis, são relevantes em relação ao estacionamento. Agora, se fosse uma situação desse veículo em uma autoestrada, se você fosse registrar esse veículo na autoestrada, por exemplo, num GPS, você ia considerar que esse mesmo veículo seria um ponto material, porque as dimensões do veículo em relação à estrada, né, seria um ponto material. Mas para esse exemplo, ele será um corpo extenso, pois suas dimensões são relevantes em relação ao referencial adotado, que nesse caso é a garagem. Então, pessoal, está resolvida a primeira questão. Vamos passar para a segunda.
Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados pela mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Então vamos lá, pessoal. A situação é a seguinte, ó, a Heloísa, acho que essa moça aqui está atrás e o passageiro está aqui à frente. Então, pelos conceitos de repouso e movimento, eu posso responder essa questão. Primeiro vamos relembrar. Conceito de repouso são quando a distância entre o referencial e o corpo analisado não variam em certo intervalo de tempo. Ou seja, recapitulando, se a distância entre o referencial e o corpo não varia, então nós temos estado de repouso. Agora, se a distância entre o referencial adotado e o corpo variam, nós temos estado de movimento. Então, voltando para a questão, nós temos a Heloísa sentada atrás do passageiro e ela afirma que esse passageiro está em repouso. Já Abelardo, que está fora do ônibus, analisa e diz que esse passageiro está em movimento. Qual deles está o correto? No caso, os dois. Por quê? Nós temos referenciais distintos. A Heloísa, em relação ao passageiro, as suas posições não variam no decorrer do tempo, embora o ônibus esteja em movimento. Mas a posição entre ela, que é o referencial, e o corpo, que é o passageiro, não variam. Então, para ela, o passageiro está em repouso. Já para Abelardo, que está fora do ônibus, o ônibus está em movimento. Então, as posições entre Abelardo, que é o referencial, e o passageiro variam. Se as posições entre eles variam, então ele pode julgar que o passageiro está em movimento. Então, percebam novamente, mais um exemplo, que tudo na física é questão de ótica, ou seja, tudo é questão de referencial. Tudo na física é relativo, vai depender do referencial adotado para você julgar um fenômeno físico ou não. Resposta correta bonitinha. Movimento e repouso depende do referencial adotado. Heloísa usou como referencial o ônibus e o Abelardo usou o solo. Portanto, ambos estão corretos em suas afirmações. Está respondida a questão 2. Vamos para a próxima questão. Um avião voando em linha reta, com velocidade constante em relação ao solo, abandona uma bomba. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa bomba será em forma de uma parábola para um observador que estiver no chão. Letra B, em linha reta vertical para um observador que estiver na terra. Alternativa C, em linha reta horizontal para o observador que estiver no avião. Alternativa D, linha reta vertical para o observador que estiver no avião. Alternativa E, mesma figura para qualquer observador, pois independe do referencial. Então, para responder essa questão, é importante analisar o conceito de trajetória. Então, o que é a trajetória? São todas as posições assumidas por um móvel no decorrer do tempo. Lembrando que, assim como o ponto material, o corpo extenso, estado de repouso e movimento, depende de um referencial adotado para me julgar o fenômeno, a trajetória também, para definir o tipo de trajetória que o móvel produz, eu tenho que adotar um referencial adotado, ou seja, depende de um referencial para mim determinar que tipo de trajetória um móvel produz. Exemplo, similar do avião, só que no caso de uma bomba, esse avião deixou cair uma caixa. Então perceba que para o piloto que deixou cair essa caixa, ele observa essa trajetória vertical na linha reta, de cima para baixo, porque ao tempo que ele joga, essa caixa
produz o mesmo impulso do avião, porque ele estava dentro. Então, por inércia, ele acompanha a velocidade do avião. Então, para quem está dentro do avião, ele vai ver a caixa caindo na vertical, uma trajetória em linha reta. Já para quem está fora do avião, no caso, nosso exemplo, o segundo observador está fora do avião, ele vai ver uma trajetória, no caso dessa linha vermelha, representa uma parábola, um arco de uma parábola, um movimento curvilíneo. Então, até a trajetória é relativa. Por quê, professor? Porque depende do referencial adotado para me julgar que tipo de trajetória está ocorrendo. Então, com base nessa explicação, vamos responder agora. Um avião voando em linha reta, que é esse caso, com velocidade constante em relação ao solo, abandona uma bomba. No caso aqui do nosso exemplo foi uma caixa. Se a resistência do ar sobre ela puder ser desprezada, a trajetória dessa bomba será em forma de parábola para o observador que estiver no chão. Não, para o observador que está no chão. Parábola para o observador que estiver no avião. Não, para o observador que está no avião, a caixa ela cai na vertical e em linha reta. Então, falso, não é parábola. Para quem está dentro do avião, a caixa cai em linha reta. Então, falso. Letra B. Linha reta vertical para o observador que estiver na Terra. Não. Para o observador que está na Terra, a trajetória produzida pela bomba é um arco de parábola. Então, é falso. Letra C. Linha reta horizontal para o observador que estiver no avião. Linha reta horizontal não, linha reta vertical. Ela está caindo na vertical. Horizontal é deitado. Então, falso. Letra D. Linha reta vertical para o observador que estiver no avião. Perfeito. É uma linha reta na vertical para o observador que está no avião. Então, letra D é a resposta correta. A alternativa é mesma figura para qualquer observador, ou seja, mesma trajetória para qualquer observador, pois independe do referencial. Não, nós vimos nesse exemplo que a trajetória assume posições que depende do referencial adotado, ou seja, para quem está fora do avião vai ver a trajetória curvilínea, para quem está dentro do avião vai ver uma trajetória vertical e linha reta. Portanto, letra D é a nossa resposta. Vamos para a quarta questão. Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros, para manter o seu corpo o seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância é de... Então, bora lá, recapitulando. Pessoal, sempre que for responder uma questão dessa, colune a questão com dados, a primeira coluna, e a segunda coluna com a resolução. Então, os dados eu vou extrair as informações que tem na questão. Ele já inicia. Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros, 2.000 metros é a grandeza, distância, ΔS, variação de espaço ou distância percorrida, foi 2.000 metros. Para manter o seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade de 5 km por hora. É a velocidade escalar média do atleta, do Roberto. A velocidade adquirida por ele, 5 km por hora. Aí ele pergunta, o tempo gasto para percorrer essa distância é de... O tempo gasto para percorrer essa distância é de... Aí você interroga, é o nosso X da questão. Temos que descobrir qual o intervalo de tempo gasto para o Roberto percorrer uma distância de 2.000 metros com a velocidade de 5 km por hora. Então, a fórmula utilizada é da velocidade escalar média, que é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, bora lá. Antes de responder a questão, perceba que a distância está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Eu posso jogar na fórmula aqui e você poderia, professor, eu posso dividir então por 3,6. Lembrando lá da aula anterior, de quilômetros por... Para converter a unidade de quilômetros por hora, que é a unidade usual, para a unidade do sistema internacional, que é a unidade de SI, metro por segundo, eu divido por 3,6. Só que como vai dar um número quebrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a velocidade aqui
unidade usual de velocidade, que é o quilômetro por hora, e vou transformar a distância em quilômetros, que aí vão ficar equivalentes. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para converter de metros para quilômetro, basta dividir esses 2000 por 1000. 2000 dividido por 1000 dá 2. Portanto, 2000 metros corresponde a 2 quilômetros. Pronto. Perceba que a distância está em quilômetro, a velocidade está em quilômetro por hora, são equivalentes. Agora eu posso substituir na fórmula da velocidade escalar média. Substituindo valores, temos velocidade vale 5 km igual a o deslocamento, que é de 2 km, dividido pelo tempo. Como o tempo está multiplicando com 2 no segundo membro, eu passo ele para o primeiro membro com o sinal invertido. Se está de divisão, vai com o de multiplicação. Então vai ficar 5 vezes ΔT igual a 2. Como eu quero descobrir o tempo, eu vou isolar o ΔT e vou passar o 5 para o outro membro dividindo. Está multiplicando com o tempo no primeiro membro, passa para o segundo membro com o sinal invertido, divisão. Agora, dividindo 2 dividido por 5 vai dar igual a 0,4 unidade de hora. Perceba que a velocidade aqui era em km por hora, então o tempo está em km por hora. Está respondida a questão? Ainda não, porque as alternativas me dão em minutos. Agora basta eu fazer conversão de unidades. Eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, para converter de horas para a unidade menor que é minuto, multiplica por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, 0,4 vezes 60 vai dar igual a 24 minutos. Portanto, a alternativa correta, letra C. Pronto, pessoal. Finalizo por aqui a correção desse exercício e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau.